A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e desde já eu gostaria de agradecer mais uma vez por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que gosta dos eventos escatológicos e é um telespectador assíduo da Rede Brasil e principalmente dos Instantes Finais. Muito obrigado a você que é aluno dessa aula de escatologia no seu lar. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós através do WhatsApp do programa, não é? E gostaria de lembrar também que a sua opinião é muito importante para nós. Diariamente, nós temos recebido muitas mensagens de parabéns, de elogios, mas também temos recebido críticas, opiniões, sugestões. E eu quero lembrar mais uma vez o número do WhatsApp do programa, que é o 994661010. Fique à vontade. Você pode criticar, sugerir, opinar, e a sua opinião é por demais importante para nós. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 9 do livro do profeta Daniel, que nós já dissemos, trata de dois temas principais. Dos versículos 1 ao versículo 23, descreve a oração de Daniel, uma das orações mais belas da Bíblia. Nós estivemos estudando em vários programas sobre essa oração, versículo por versículo, onde nós podemos extrair várias lições para as nossas vidas, né? Nós vimos que por volta do ano 538, aproximadamente antes de Cristo, Daniel estava lendo o livro de Jeremias e ele observou. Ele percebeu que o período do cativeiro babilônico seria de 70 anos. E já haviam se passado mais ou menos 68 anos e não havia, assim, nenhum preparativo para o retorno do povo judeu para Jerusalém. Então, nós percebemos que Daniel começa a fazer uma longínqua oração, uma oração de confissão de pecados, onde Daniel confessa o pecado da nação de Israel, do povo judeu. Daniel também adorou a Deus naquela oração. Fez menção a vários atributos de Deus, lembrando que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Deus é perdoador. Daniel também, em sua oração, reconhece e deixa bem claro isso, que o povo judeu foi levado para a Babilônia por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões. E nós vimos no programa anterior, não é, que aquela oração, no bom sentido do termo, ela foi interrompida porque Deus enviou um ser angelical para trazer uma mensagem ao profeta Daniel. Vamos relembrar o que vimos no programa anterior, versículos 20 a 23? Você sabe disso, nós usamos essa metodologia com duplo objetivo. O primeiro é para que a pessoa que não pôde assistir o programa, porque existem algumas pessoas que são plantonistas, e assiste o programa um dia sim, outro não. Então é uma oportunidade para que essas pessoas possam, pelo menos, ter uma ideia do que nós estudamos. Mas não só isso, nós também usamos esse método que é exatamente para reforçar o aprendizado, né? Para relembrar o que foi que vimos no programa anterior. Então nós vamos fazer isso rapidinho, vamos recapitular os versículos 20 a 23 e hoje vamos estudar a partir do versículo 24. Mas vamos relembrar antes. Pode abrir a tela, por gentileza. Daniel, capítulo 9, versículo 20, diz: estando eu ainda falando, eu quem? Daniel. Daniel ainda estava orando, confessando o seu pecado, o pecado do povo de Israel. Ele diz: lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Nós vimos isso, que Daniel estava orando pela cidade de Jerusalém, de forma específica, pelo templo. Havia se passado quase 70 anos, mas Daniel não esqueceu do templo, lugar de oferta, de sacrifícios. Inclusive, nós dissemos no programa anterior que essa oração de Daniel, hoje, 2550 anos depois, mais ou menos, muitos judeus continuam fazendo, né? Porque o templo foi destruído mais uma vez e o judeu deseja, anela voltar a reconstruir o templo para que ele possa voltar a oferecer holocaustos e sacrifícios. Pode passar o texto, versículo 21. Aí ele diz: estando eu, digo, ainda falando na oração,
O varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Deixa essa tela aí, por gentileza, abre ela mais uma vez. Observe que agora aparece um ser angelical. As janelas estavam abertas, voltadas para Jerusalém, Daniel olhando para o alto, olhando para o céu, e de repente aparece um ser angelical. Quem era este ser angelical? O anjo Gabriel. Traz a tela, por gentileza. Nós dissemos no programa anterior que, além do anjo do Senhor, que é uma teofania, uma aparição divina através de um ser angelical, nós vimos que existem 4 categorias de anjos: anjos, arcanjos, querubins e serafins. E os anjos, eles são mensageiros, embora que não seja essa a única atribuição de um ser angelical, porque os seres angelicais às vezes são enviados à terra para dar livramentos, para suprir necessidades, para exercer juízo, mas uma das principais funções do anjo é essa: trazer anúncio, mensagem. E Daniel estava recebendo, já pensou no privilégio, né? De estar orando e de repente aparecer assim um ser angelical. Isso era mais ou menos 3 horas da tarde, e aquele anjo aparece ao profeta Daniel. Vamos ver o que foi que o anjo disse? Volta ao texto. Aí diz que o anjo veio voando rapidamente e tocou em Daniel. A hora do sacrifício da tarde era mais ou menos 3 horas da tarde. Que coisa interessante. Havia se passado quase 70 anos, mas Daniel não esqueceu o horário do sacrifício da tarde, que era exatamente o horário que os judeus costumavam a oferecer sacrifícios, de forma mais específica, claro, os sacerdotes. Passe o texto, por gentileza. Versículo 22 diz: e me instruiu, e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. E é claro que nós dissemos que o anjo não sai por conta própria. Os anjos não descem do céu à terra porque querem, não, são enviados por Deus. Nós dissemos isso, que os anjos são nossos conservos, mas não são nossos servos. Dá para entender isso? Quando a Bíblia diz que eles são conservos, são servos como nós somos, mas não são nossos servos. Eu não tenho autonomia, nem autoridade, nenhum de nós seres humanos temos, de mandar buscar anjo ou arcanjo ou querubim. Claro que não. Mas em algumas ocasiões específicas, esses seres espirituais são enviados com mensagens ou funções específicas. Passe o texto, versículo 23, que foi o último que nós estudamos. Aí o anjo diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Em outras palavras, quando tu começaste a orar, Daniel, veio a ordem, Deus me chamou, me deu uma missão, uma incumbência, uma mensagem. Ele dizia: eu vim, como quem diz, eu vim lá do céu, diante do trono de Deus, para tu declarar, para revelar o que Deus mandou te dizer, porque és muito amado. E nós explicamos, né? No programa anterior, que é que fez de Daniel um homem muito amado. Então o ser humano é alvo do amor de Deus. Deus ama a todos os homens. A maior prova disso, não é? João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer assim, acho que o versículo 8, Paulo vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus ama a todos. Mas Daniel, ele recebeu o título aí de homem muito amado. Era alguém que Deus tem um amor especial. E nós explicamos no programa anterior o que fez Daniel para receber esse título, né? Nós enumeramos pelo menos 5 razões ou motivos pelos quais fez de Daniel um homem muito amado. Primeiro, porque Daniel era um homem de comunhão com Deus. Um homem que se dirigia a Deus em oração e procurava ler a Bíblia. Então, falava com Deus em oração e também ouvia a Deus através da leitura das Escrituras. Além disso, Daniel era um homem íntegro.
Um homem declarado pelo próprio Deus como um homem justo. Um homem que os seus inimigos vasculharam a sua vida e não acharam falha, não acharam defeito. Tão íntegro aquele homem, que ainda jovem, quando chegou em Babilônia, ele pediu para comer verduras e beber água. Comer legumes e beber água, para não comer das iguarias do manjar do rei, para não pecar contra Deus. Então a integridade de Daniel, também o fato de Daniel ser um homem de comunhão com Deus. Nós também falamos ontem que Daniel era um homem altruísta. E o que é uma pessoa altruísta? Uma pessoa que pensa no bem-estar do próximo, que não é egoísta, que não pensa só em si mesmo. Daniel estava no palácio em Babilônia, obteve posições honradas, privilegiadas, no reinado de Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro, mas nunca esqueceu de Jerusalém, nunca esqueceu da sua pátria, nunca esqueceu da sua terra. E nessa oração estava pedindo para que Deus restaurasse, para que Deus pudesse restaurar a cidade de Jerusalém e o templo. E nós vimos que, além disso, Daniel era um homem humilde, que na sua oração ele demonstrou isso bem claro, né? Ele nunca disse assim na sua oração, o povo pecou, nossos pais pecaram. Ele disse assim, nós pecamos, nós transgredimos. Ele se inclui como se ele fosse um daqueles transgressores da lei de Deus. E isso fez com que Daniel fosse um homem muito amado, um homem de oração, dedicado à palavra, um homem íntegro, um homem altruísta e um homem humilde. Claro que eu não estou com isso esgotando aqui as boas virtudes de Daniel, é possível que ele tenha muitas outras, mas essas 5, elas são bem específicas na palavra de Deus. Volta o texto mais uma vez, versículo 23, aí o anjo diz, toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Então, a partir de agora, nós vamos estudar o versículo de número 24 a 27, que é uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia. E por quê, professor? Porque essa profecia, ela tem tempos específicos de cumprimento. Uma das características das profecias bíblicas, a grande maioria das profecias, é que ela anuncia o que vai acontecer ou o que Deus vai fazer, mas não se sabe quando. Então, por exemplo, Gênesis 3:15, da semente da mulher nasceria um que iria pisar a cabeça da serpente. Quando? Não se sabe. Passaram aí aproximadamente 4 milênios. A virgem vai conceber, vai dar à luz um filho. Quanto tempo passou? Aproximadamente 700 anos. Enfim, há muitas profecias que os profetas falaram, mas não sabiam dizer quando iriam se concretizar. Esta profecia das 70 semanas, ela é específica. Ela traz períodos específicos de cumprimento. E nós vamos perceber que parte dessa profecia já se cumpriu e parte dela vai se cumprir ainda no futuro. Então, a partir do versículo 24, eu diria que são as palavras do anjo. O anjo Gabriel que veio, versículos 20 a 23, traz essa mensagem, esta profecia para Daniel. Então, nós vamos perceber a partir de agora essa profecia das 70 semanas. Pode abrir a tela, por gentileza. Aí o anjo diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Deixa essa tela aí, por gentileza. Pode deixar aberta, por gentileza, porque essa imagem é muito importante para que você entenda. Então está aí, vamos chamar aí de um bloco de profecias, e esse bloco de profecias fala de 70 semanas. É o anjo que diz a Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo é esse? É o povo judeu. E sobre a tua santa cidade. Que cidade é essa? A cidade de Jerusalém. Traz a tela, por gentileza. É como se o anjo dissesse assim, olha, Daniel, você lendo o livro de Jeremias, eu estou parafraseando, tá? Isso não está explícito. É como se o anjo dissesse assim, ô Daniel, você lendo aí o livro de Jeremias, você entendeu que o período do cativeiro babilônico seria de 70 anos. E você
está preocupado porque já se passaram quase 70 anos e não há nenhum preparativo. Só que eu vim trazer uma mensagem a você de eventos maiores, de coisas maiores, mais extraordinárias que Deus vai fazer. Então, primeiro, o anjo fala sobre este período de 70 semanas. Esta palavra aí, semanas, lá no original hebraico, Shabuá, não dá para decifrar ao certo se seria semana de dias, semana de meses ou semana de anos, porque é como se fosse lá no original 70 períodos de 7, lá no original hebraico. 70 períodos de 7 estão determinados sobre a tua cidade e sobre o teu povo. Então hoje, tendo em vista que parte dessa profecia já se cumpriu, hoje é fácil nós sabermos que são 70 semanas de 7 anos, 70 semanas de anos. Então essas semanas aí não são semanas de 7 dias, são semanas de 7 anos. Haveria um período de 70 semanas. E o que é que iria ocorrer depois desse período de 70 semanas? O anjo continua dizendo, ainda no versículo 24, pode abrir a tela. Aí ele diz, passa a tela por gentileza, parte B do versículo, aí diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para quê? Primeiro, extinguir a transgressão. Pode deixar essa tela aberta por gentileza. Você percebe que na oração de Daniel falou muito de oração, de iniquidade, de transgressão. Lembra disso? Que o povo pecou, transgrediu a lei de Deus. Aí o anjo estava dizendo, 70 semanas estão determinadas, primeiro, para extinguir a transgressão, para que o povo judeu passe a servir a Deus com fidelidade, com dedicação, para que a transgressão do povo judeu seja extinta. Segundo, vai se dar fim ao pecado. Os pecados vai por um ponto final, vai ser extinto. Terceiro, vai se expiar a iniquidade. Quarto, vai se trazer a justiça eterna. E quinto, selar a visão e a profecia. E sexto, ungir o santo dos santos. Detalhes, abre a tela para eu explicar algo. Essas promessas que ocorreriam depois dessas 70 semanas, não ocorreu em momento algum da história da humanidade, ainda não. Isso é uma profecia futura. Quando é que essa profecia vai se cumprir? No período do reino milenial, que ocorrerá no final da grande tribulação. Quando Jesus descer sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e implantar o reino milenial, que os judeus olharem para Cristo e vão receber Jesus como seu Messias. Eu não sei se é possível colocar aquela tela dos eventos escatológicos, se for possível, coloque ela aí, para eu dar uma explicação e depois eu volto para esse texto do capítulo 9, versículo 24, a parte B. Então, nós já dissemos aqui que durante o período da grande tribulação, a nação de Israel será enganada pelo anticristo. Vão olhar para o anticristo e vão pensar que ele é o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Mas da metade da grande tribulação, se for possível, a outra tela, sem esse princípio, sem a lei, sem a redenção, porque eu vou ter mais espaço para isso. Muito bem. Pode trazer a tela, por gentileza. Então, observe que coisa interessante. Após o arrebatamento da igreja, começa aqui na terra o período da grande tribulação. Nesta primeira metade, nesses 3 anos e meio iniciais, os judeus vão olhar para o anticristo e vão pensar que ele é o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Nessa primeira metade, tanto Israel terá o apoio do anticristo, como o anticristo terá o apoio do povo de Israel. Mas na metade da semana, vai romper o pacto. Os judeus vão saber que ele não é o Messias, não é o Cristo. É nessa segunda metade que os judeus serão perseguidos. Quando Cristo voltar sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, é que haverá a conversão dos judeus. E aí os judeus irão adentrar no milênio, agora já restaurados. É aí que vai se cumprir a profecia que o anjo falou a Daniel. Volta ao texto, versículo 24, parte B, por gentileza. Aí será no milênio. Observe que
nesse gráfico aí, depois dessas 70 semanas, o que é que vem? O milênio. Como é que o senhor sabe, professor? É porque é no milênio que vai ser extinta a transgressão, que vai se dar fim aos pecados, que vai se expiar a iniquidade, que vai trazer a justiça eterna, que vai se selar a visão e a profecia, e será ungido o Santo dos Santos. Exatamente depois desse período de 70 semanas de anos. Agora, quando o anjo diz que 70 semanas estavam determinadas, é preciso haver o quê? A contagem. Quando é que vai começar essa contagem? Porque se são 70 semanas, então qual é a data, qual é o período, onde é que vai começar? Passe o texto, versículo de número 25. Aí ele diz, o anjo continua dizendo, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Traz a tela, por gentileza. Então, primeiro, tem a ordem. Que ordem? Para restaurar e para edificar Jerusalém. Que os teólogos entram num consenso aqui, a grande maioria entende isso, que essa ordem foi a ordem dada nos dias de Neemias, pelo rei Artaxerxes, mais ou menos 445 a.C. Não foi a ordem de Ciro, que ocorreu em 536. Não, porque Ciro mandou restaurar o templo. Mas a profecia fala da restauração da cidade de Jerusalém. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém. Então isso ocorreu quando? 445. Aí este bloco de 70 semanas vai começar a ser dividido. Aí ele diz assim, desde a ordem até o Messias, o príncipe, aí o anjo diz que são 7 semanas mais 62 semanas. Pode perceber isso, que a profecia começa a ser dividida agora em blocos. 7 semanas, se são semanas de ano, são 49 anos. Mais 62 semanas, vai dar um total aqui, essas 69 semanas, de 483 anos. E o que é que vai acontecer nesse período? Passe o texto mais uma vez, versículo de número 25. Aí diz assim, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Pode trazer a tela? Isso fala exatamente da reconstrução da cidade de Jerusalém. Que a história mostra isso, que ocorreu exatamente em 49 anos. Em 49 anos, Jerusalém foi edificada. Não estou falando dos muros. Os muros foram erguidos nos dias de Neemias em apenas 52 dias. Mas eu posso dizer que os muros foi apenas uma tarefa inicial. Depois que os muros foram levantados, aí começaram a edificar a cidade de Jerusalém, que levou um período de 49 anos. Então, essa parte da profecia, ela já se cumpriu. Em 49 anos, Jerusalém já foi erguida. Passe o texto mais uma vez, pode passar. Então, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, as ruas e as tranqueiras de onde? De Jerusalém. Mas em tempos angustiosos. Isso fala da dificuldade para reconstruir a cidade de Jerusalém, porque não havia muito recurso. E como se não bastasse os poucos recursos, havia também os inimigos que se levantaram numa oposição para impedir que a cidade fosse erguida, fosse edificada. Então observe que o retorno do povo judeu para a cidade de Jerusalém foi por períodos, foi em etapas. Primeiro veio Zorobabel para restaurar o templo, depois veio Esdras para restaurar o culto, depois veio Neemias para restaurar o muro, e depois os judeus foram restaurando, foram reedificando a cidade, mas em tempos angustiosos, ou seja, com dificuldades, com empecilhos, com muitos obstáculos, com poucos recursos. Passe o texto mais uma vez. Aí diz assim, e depois das 62 semanas, que 62 semanas dá um período de 434 anos. Aí diz, será tirado o Messias e não será mais. Então observe, traz a tela por gentileza. Primeiro bloco dessa profecia, 49 anos, 7 semanas.
que foi o período exatamente da reconstrução de Jerusalém. Depois mais 62 semanas, 434 anos, que com 49 dá 483 anos. E o que foi que aconteceu depois disso aqui? O texto diz, será tirado o Messias e não será mais. Veja que Daniel estava pensando só na reconstrução do templo, só na restauração de Jerusalém. O anjo vai mais além. O anjo vai falar não só da restauração da cidade de Jerusalém, mas vai falar também do Messias. E é interessante nós observarmos isso. Que se fizermos o cálculo dessa saída da ordem para edificar Jerusalém, 445 antes de Cristo aproximadamente, quando o rei Artaxerxes manda Neemias para Jerusalém. Mas 483 anos vai dar exatamente o ano em que Cristo morreu. O cálculo, fazendo esse cálculo detalhado, vai ser exatamente o dia em que Cristo estava sendo morto, estava sendo crucificado lá em Jerusalém. Então veja que este segundo bloco de profecia também já se cumpriu. Jerusalém já foi edificada, o Messias foi tirado, só que o anjo continua dizendo o que ocorreria depois dessas 69 semanas. Passe o texto, por gentileza, versículo 26 ainda. Aí ele diz, depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Passe o texto, por gentileza. E o povo do príncipe que há de vir. Quem é esse príncipe que há de vir? Com certeza é o anticristo. Aí diz, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Que cidade é essa? A cidade de Jerusalém. Que santuário é esse? É o templo em Jerusalém. Esta profecia já se cumpriu no ano 70 da era cristã. Traz a tela principal. Eu vou voltar para esse texto 9:26. Traz a tela principal. Muito bem, deixa eu aparecer aqui, por favor. Então, observe que esse bloco de 70 semanas começa a ser dividido. Primeiro, 7 semanas. Já se cumpriu. Dentro de 49 anos, Jerusalém foi reerguida, foi reconstruída. Aí depois, mais 62 semanas, que são 434 anos. Com 49 dá 483 anos. O que é que ocorreria? O anjo dizendo a Daniel, depois das 69 semanas, o Messias será tirado e não será mais. Jesus foi crucificado em Jerusalém. É por isso que eu digo que essa profecia é uma das mais extraordinárias. Ela traz períodos específicos de cumprimento. Dentro de 49 anos, Jerusalém foi reerguida. Depois de 434, depois que Jerusalém foi reerguida, não é? Passaram-se 434, ou, levando-se em conta a ordem para edificar Jerusalém, depois de 483 anos, o Messias foi tirado, Jesus foi morto. E depois disso, o anjo disse, o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade. Então, observe aqui que isso é uma ilustração da cidade de Jerusalém sendo destruída, desta feita pelos romanos. E aí não confunda, tá? 600 anos antes de Cristo, nos dias de Daniel, quem destruiu Jerusalém foram os caldeus, os babilônicos. Concorda comigo? Nabucodonosor, você sabe disso. Mas no ano 70 da era cristã, quem foi que destruiu Jerusalém? Foram os romanos, o general Tito que invadiu Jerusalém, destruiu o templo. Volta o texto, por gentileza, capítulo 9, versículo 26, parte B. A imagem do incêndio. Muito bem, vou continuar lendo. É o anjo dizendo a Daniel, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Então, você percebe aí, o povo judeu que foi espalhado, passou quase 2000 anos, quase 20 séculos, separado longe, distante da sua pátria. Aí ele diz, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Então isso fala dos períodos de guerras, de conflitos, envolvendo o povo judeu, envolvendo os conflitos no mundo. Então veja, volta à tela principal. A tela principal. Isso, deixa eu aparecer por gentileza. Então já se passaram as 7 semanas. Como é que o senhor sabe disso, professor? Jerusalém já foi reerguida. Após o envio de
Neemias por Artaxerxes. 49 anos depois, Jerusalém foi reerguida. Já se passaram as 62 semanas, ou seja, as 69 semanas. Como é que nós sabemos disso? O Messias foi tirado da terra, Jesus morreu, Jerusalém foi destruída. E aqui começou a era da igreja. Começou agora um período de tempo indeterminado. Você vai perceber que entre a 69ª semana e a 70ª semana tem um intervalo de tempo indeterminado. Que período de tempo é esse que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo esse período da igreja, desse intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. É como se o relógio tivesse parado. Detalhes. Por que parou, professor? Porque esta profecia das 70 semanas é para o povo judeu, é para a cidade de Jerusalém, não é para nós, não é para a igreja. Nós estamos vivendo nessa era da igreja. Como Israel rejeitou o Messias, a igreja foi fundada e está fazendo a obra de Deus. Quando a igreja for arrebatada, o que acontecerá? O relógio começa a contar novamente para o povo judeu e começa a 70ª semana. Passa a tela agora, versículo de número 27, Daniel capítulo 9, versículo 27. O que é que ocorrerá nessa última semana? O anjo vai dizer a Daniel. Capítulo 9, versículo 27, pode passar a tela. Aí diz, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Ele quem? O príncipe que há de vir. Pode abrir a tela, deixa eu aparecer, por favor. O povo do príncipe, desculpe, o príncipe que há de vir é que vai fazer um concerto com muitos. Que é exatamente essa última semana aqui, olha. Que é exatamente o período da grande tribulação. Na metade da semana, o que é que vai acontecer? Ele vai proibir as ofertas, os sacrifícios lá em Jerusalém. E eu não sei se você lembra disso. Mas quando nós explicamos o capítulo 8, aquela visão do carneiro e do bode, nós falamos muito sobre Antíoco Epifânio, que profanou o templo, que proibiu as ofertas, os holocaustos, os sacrifícios. Lembram disso? Nós dissemos que Antíoco Epifânio era uma espécie de um tipo do anticristo. E nós dissemos aqui várias vezes que da mesma forma como Antíoco Epifânio proibiu as ofertas em Jerusalém e profanou o templo, a mesma coisa o anticristo iria fazer nessa última metade. Então essa última semana, que semana é? É o que nós chamamos de grande tribulação, que é um período de 7 anos, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. Então, as 7 semanas já se cumpriram. Jerusalém já foi reerguida. As outras 62 semanas, contando com essas 7 às 69 semanas, já se cumpriram. O Messias foi tirado, Jerusalém foi destruída, mas essa 70ª semana não se cumpriu ainda. É futuro, é profético, é escatológico. Quando começa a contagem? Depois do rapto da igreja. Nós estamos vivendo esse período de tempo indeterminado, chamado de a era da igreja. Passe o texto. Deixa eu ler a parte A novamente. Aí diz, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Ele quem? O anticristo. O príncipe que há de vir. Que concerto é esse? É um pacto, é uma aliança com muitas nações por uma semana. Que semana é essa? A grande tribulação, a última semana. E na metade da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ou seja, vai proibir que os judeus ofereçam sacrifícios lá no templo. É por essa razão que nos programas anteriores nós dissemos isso. Que nós não sabemos se a reconstrução do templo será antes ou depois do arrebatamento, mas uma certeza nós temos. Na metade da grande tribulação, o templo estará erguido, baseado nessa profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Pode passar o texto, o último texto que nós vamos ler. Aí ele diz, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Quem é o assolador? O anticristo. O que são essas asas das abominações? São as profanações, as perseguições que o anticristo vai fazer com o povo judeu, com o templo em Jerusalém. Inclusive foi dito por Jesus no capítulo 24, versículo 15 de Mateus. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda.
Então são essas abominações que serão promovidas pelo anticristo durante a grande tribulação. Aí diz, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. E o que é que está determinado sobre o assolador? São os juízos divinos, que se concretizarão quando Jesus descer sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, que vai lançar o anticristo no lago de fogo. Abre o texto mais uma vez, quando o texto diz, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quem é esse assolador? É o anticristo, que vai perseguir o povo judeu, mas que terá um julgamento específico vindo por Jesus. Abra sua Bíblia e leia capítulo de número 19, versículo 20 do livro do Apocalipse. Veja o que diz a palavra de Deus. E a besta foi presa. Quem é a besta aqui? O anticristo. E com ela o falso profeta. Quem é o falso profeta? O líder religioso. Você sabe disso. Que o anticristo é o líder político e o falso profeta é o líder religioso. Que estes dois homens estarão agindo na terra segundo a eficácia de Satanás durante o período de 7 anos. Aí ele diz que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, o anticristo e o falso profeta, foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Então, quando o texto diz que o que está determinado será lançado, será derramado sobre o assolador, significa exatamente desse castigo, desse juízo, dessa sentença que virá sobre o anticristo. Volta a tela mais uma vez, a tela principal, por favor. Muito bem, então você percebe aí nessa imagem, eu não vou aparecer porque eu sei que muita gente quer fotografar, mas eu vou explicar do jeito que está aí, tá bem? Primeiro, este primeiro bloco, essas 7 semanas, já se cumpriu, Jerusalém já foi reerguida. Este segundo bloco, essas 62 semanas, que são 434 anos, que juntando com as 7 semanas dá 483 anos, já se cumpriu. O que foi que aconteceu depois dessas 69 semanas? O Messias foi tirado da terra. Jerusalém foi destruída, o templo foi incendiado no ano 70 da era cristã. Deu-se início à era da igreja. Veja que a igreja aí, propositalmente, o bloquinho não está azul, está vermelho, porque não entra na contagem dos 70 anos, das 70 semanas. O que é que falta se cumprir? Esta última semana, para completar as 70. Então, quando ocorrerá essa 70ª semana? Exatamente após o arrebatamento da igreja, quando terá início a grande tribulação. Pode trazer a tela. Quando a profecia diz que ele, que é o príncipe que há de vir, vai fazer um pacto, um concerto comum por uma semana, fala exatamente dessa ação do governo do anticristo que vai fazer um pacto com as nações. Na metade da semana ele rompe o pacto. Por quê? Porque os judeus vão reconhecer que ele não é o Cristo, não é o Messias. E aí começam as assolações, começam as perseguições contra o povo judeu, até que seja derramado sobre o anticristo aquilo que está determinado por Deus.